Saúdo a todos amados com a paz do Senhor. Essa é mais uma sala de aula da Escola Bíblica Canaã do Conjunto Polar, lição de número 8, que será exibida no dia 24 de maio de 2020, que tem como tema, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bênçãos do céu. Iremos hoje aqui estar com a participação do nosso irmão Artenildo. Pai do Senhor, irmão Artenildo. Pai do Senhor, irmão Flaviano. Pai do Senhor a toda a igreja. Estamos mais uma vez aqui com esse intuito de ensinar a palavra do Senhor às nossas vidas. Glória a Deus. E hoje vai ser um bate-papo bem bacana, porque nós já estamos evoluindo. Essa lição já vai nos orientar. Essa edificação vai ser no sentido figura de linguagem, nas edificações. E como as edificações do tempo de Jesus Cristo eram mais complicadas, a gente vai aplicar nas nossas de hoje, tá certo? Em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Hoje, irmão Artenildo, nós vamos estar dissecando, de uma forma bem sucinta, essa parte dessa edificação dos irmãos em Cristo Jesus, essa figura de linguagem que não vai nos nortear através do tempo que foi escrito, mas que nós vamos aqui ter várias experiências que nós tivemos já na nossa vida em Cristo Jesus, e bem como as que virão ainda. Vamos dar exemplo aí do nosso retorno, da nossa escola bíblica, das atividades da igreja. Então, tudo isso vai ser de experiência, vai ser uma edificação que, no sentido figura de linguagem, ele vai estar nos orientando aqui na revista. A verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Eu frisei aqui essa palavra ensinamento. Então, nós já temos o quê? Nós já temos a edificação do prédio, nós já temos a edificação que ela vai nos preparar a cada dia para a missão da pregação do Evangelho, e bem como os ensinamentos. Eu vou querer que meu irmão, na hora dos comentários, me dê uma oportunidade para estar falando sobre esses ensinamentos, que é maravilhoso na vida de um cristão, na vida de quem está em Cristo Jesus, e há essa necessidade desse entendimento. A leitura bíblica em classe, nós vamos fazer em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, e Mateus 7, do 24 ao 27, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram com aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos,
e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos, uma breve aqui introdução pessoal. Nós temos aqui uma casa edificada, nós temos a palavra e nós temos o cumprimento da sua palavra. Ou seja, para que a gente possa engajar nessa parte introdutória, para a gente entender melhor, essa parte da edificação, o nosso corpo, a nossa vida, através da presença agora da morada que Jesus Cristo vai fazer sobre as nossas vidas, bem como também nós vamos ter também aqui também a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos ajustar, vai nos moldar, vai colocar cada tijolozinho, cada cimento, cada ferro no seu devido lugar. E todos aqueles que cumprem, aqueles que estão com a palavra do Senhor, ele está bem ajustado para uma vida santa, para uma vida que vem tormentas. Irmão Artenildo, é tão lindo isso, já nesse início, que ele diz que vai ter tormenta sim, vai ter ventos, vai ter tempestade, mas ela está alicerçada em Cristo Jesus, ela está alicerçada em uma pedra, essa casa, e nós estamos alicerçados em Jesus. Mas nós vamos ver isso com detalhes. Essa é apenas essa parte de introdução para a gente, quando pegar o trem, como o trem começar a andar, a gente possa passear nos vagões aqui do conhecimento do meu irmão Artenildo, em nome de Jesus. Nossa missão hoje, meus irmãos, aqui, a nossa missão é explicar que o Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós, por meio do Espírito Santo, muito rico. Quero também uma oportunidade do nosso irmão Artenildo, para mim também estar falando sobre a morada do Espírito Santo sobre a nossa vida. O tópico 2, apresentar o fundamento da igreja com a doutrina dos apóstolos e a testemunha dos profetas. Outro texto também que nos assegura que Jesus Cristo é o Salvador, Ele que a nossa pedra, é o nosso fundamento, para que nossa vida em Cristo Jesus a gente possa caminhar nas maravilhas e bênção. E o terceiro tópico é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos servir em santidade. Louvado seja. Amém? Estão ouvindo? Glória a Deus. A parte da introdução da nossa revista diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está lá no capítulo 2, 13 e 19 de Efésios. O apóstolo Paulo, a comparar com um edifício em uma construção, a pedra angular desse edifício é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e testemunha dos profetas. Está no capítulo 2, versículo 20. Assim, há propósito divino de que sejamos templos santos e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Ou seja, templo do Senhor e morada do Altíssimo. Irmão Artenildo, nós temos aqui o tópico de número 1, que diz: um edifício espiritual, que tem como alguns tópicos. Deixa eu apresentar os subtópicos, e aí a gente vai lendo, tá certo? O tópico de número 1 é o edifício espiritual. O subtópico, o santuário judeu. O 2, subtópico 2, o santuário cristão. O 3, a pedra angular. E o 4, Cristo, a pedra principal. O meu irmão pode ficar à vontade, vou aprender muito com o meu irmão, mas eu queria uma oportunidade para me dar umas pinceladas, que isso é maravilhoso, é minha praia, e eu vou me sentir muito bem à vontade aqui, me sentir à vontade de estar colaborando aí com os ensinamentos do meu irmão. Primeiro ponto
do subtópico diz: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. 1 Reis 8, do versículo 16 até o 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, ou seja, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O interessante aqui, irmão Flaviano, é que existia naquela época o exclusivismo, né? No templo de Jerusalém, onde os gentios não tinham permissão de adentrar, de participar das cerimônias. Mas quando Cristo veio justamente para esse propósito, para quebrar esse sistema, onde nós sabemos que através da morte de Cristo, Jesus morreu. Quando Jesus morreu, nasceu a igreja, onde todos os povos, seja gentios, seja judeus, poderiam agora novamente ter aquela aliança com Deus, aliança com Jesus. Então você vai ver que o templo, naquela época, ele era dividido em 3 partes. Existia o átrio, ou pátio, né, como nós conhecemos. Existia o lugar santo e o santo dos santos. Era dividido em 3 partes. E agora, através do sacrifício de Jesus, onde vem o nascimento da igreja, você vai ver que a palavra de Deus nos ensina que hoje nós somos esse templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o ser humano em si, ele também é constituído também por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então você vai ver que hoje nós temos essa graça, nós temos essa alegria do Espírito Santo poder habitar em nós. O véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, onde mostra que o próprio Deus rasgou aquele véu. E você vai ver que hoje nós temos esse privilégio de ser uma nova criatura, transformado pelo poder do Evangelho, poder da salvação em Cristo Jesus. É isso que afirma esse primeiro ponto. O santuário dos judeus antigamente era somente aquele edifício, mas hoje nós é que somos o santuário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, irmão Artenildo, é que o templo físico, né, e também também tinha um templo móvel antes, né, do templo fixo de Salomão. E esse templo é notório a presença do Espírito Santo. Lá quando descia a Shekinah, que era a parte visível, a fumaça da presença do nosso Deus, e todo o povo ali contemplava que os sacerdotes estavam recebendo ali a presença do nosso Deus. E isso é tão importante, tão maravilhoso, que ele vai fazer um paralelo com agora, através da morte de Cristo e o templo móvel agora de anunciar a palavra de Deus, é que isso foi extensivo. Houve uma necessidade para os judeus, do templo móvel, do templo fixo, e houve no Novo Testamento, através da morte de Jesus Cristo, exatamente que ele iria habitar entre nós. E a Bíblia fala, em Efésios, no texto da leitura de classe, ele diz que esses testemunhos foram dados pelos profetas. E eu estava lembrando aqui agora de Joel, capítulo 2, versículo 22 e 29, que ele diz que quando o Senhor Jesus Cristo viesse e anunciasse a sua palavra, o Espírito Santo iria descer e ia fazer morada em nós. E isso se cumpriu. Nós somos verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, vamos já esmiuçar essa outra parte, que é o corpo, o tabernáculo móvel, que volta novamente, e retornando para o templo físico, todo aquele cerimonial. Eu acho que a gente vai dar umas pinceladas em relação aos rituais que havia ali também. Tudo que acontecia não foge do templo hoje móvel.
da adoração, da oferta, dos trabalhos, enfim. Não mudou nada, mudou entre aspas. Algumas coisas mudou, alguma parte cerimonial, mas que nós temos hoje, nós temos A nossa liturgia. a nossa liturgia, a nossa orientação, as nossas necessidades. A gente sabe que de cidade para cidade, de país para país, muda muito alguns rituais, alguma parte litúrgica, mas isso não difere de nada. A gente faz isso porque nós o amamos e aí a gente sabe que essa morada, essa habitação, assim como foi para com os sacerdotes da época, com os profetas da época, está para conosco. Hoje a missão é nossa, a bola é nossa. Por isso que é profetas e apóstolos, e nós somos da doutrina dos apóstolos. É maravilhoso. Isso é verdade. E o interessante também é que Salomão, ele reconheceu isso, acerca da habitação e morada do Altíssimo. Ele diz assim, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, você vai ver ali que justamente é o que aconteceu. Antes era ali, mas o próprio Salomão, ele reconhecia que é pequeno comparado à grandiosidade do Deus que nós servimos, não é verdade? Bênção do céu. Vamos para o subtópico 2, o santuário cristão. Já vimos agora aqui o santuário judeu, agora nós vamos ver o santuário cristão. Em nome de Jesus. Subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Forte. Você vai ver dessa graça que nós temos hoje. Mas nós, como um templo e morada do Espírito Santo de Deus, nos cabe agora termos a responsabilidade de termos esse compromisso, o cuidado, porque nós sabemos que a palavra ela também nos ensina que o Espírito de Deus ele não habita em templo sujo. Então entra o cuidado de vivermos uma vida de santidade, uma vida de comunhão, tanto como nós mesmos sabemos, devemos que santificar o nosso corpo, a alma e o espírito, né? A santificação do corpo é o zelo, é o cuidado, é a saúde. A santificação da alma é nós buscarmos aquilo que alimenta cada vez mais o sentimento, o desejo por Deus, pelas coisas que são do alto, como a própria palavra de Deus nos ensina, a buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quanto mais nós alimentarmos a nossa alma com as coisas que são do alto, mais nós nos fortificamos, como se diz. Nós temos, como alguns pensadores diziam, existe dentro de nós dois animais, né? E esses dois animais, eles brigam constantemente. Mas qual é o animal? Existe o animal que é a carne, que são os desejos pecaminosos, e existe a alma, o espírito. E qual dos dois vai vencer? Na minha vida ou na sua vida? É aquele que eu e você mais alimenta. Então, se nós nos alimentarmos mais e mais das coisas que são do céu, das coisas que são divinas, de Deus, através da palavra, através da oração, do jejum, da consagração, então o que vai vencer em nós quando vem aos desejos carnais é o Espírito de Deus que reina dentro de cada um de nós. Então, esse é o cuidado que nós devemos sempre ter, irmão Flaviano. Irmão Artenildo, me dê aqui uma oportunidade. Eu estava fazendo a pesquisa e eu me detenho muito aqui no texto de João, no capítulo 14, versículo 23. Eu vou fazer aqui a minha leitura aqui na King James, porque eu acho muito apropriado o tema da revista, bem como ele se encaixa nesse exato momento, e eu sempre gosto de fazer sempre essa leitura, porque tem uma frase aqui que eu acho perfeita, e ela vai estar
ela vai estar ligada à nossa revista, que diz o seguinte, João, capítulo 14, versículo 23. E Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Como está aí, irmão Artenildo, do meu irmão? Está assim, nosso lar? Deixa eu mostrar aqui. Na outra revista está aqui. Eu fiz aqui a minha anotação e diz o seguinte, e faremos nele morada. Mas na King James ele diz que vai ser o lar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é bem verdade, essa moradia, esse templo vivo. Como é que isso acontece? Com a observação da sua palavra, obedecendo, retirando todas aquelas arestas, tudo que você observou no seu na sua caminhada, você vai tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. E isso é um ajuste de um edifício bem edificado, bem alicerçado numa pedra angular, numa pedra que se faz necessário para que ela possa ter uma sustentação saudável. Então, aqui, João, o Evangelho de João está nos anunciando que Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso fará morada verdadeiramente na vida daqueles que obedecem a sua palavra, que observam os seus estatutos, que está caminhando, que está se preparando para que possa anunciar o Evangelho com prudência, com aprendizado, e esse edifício ele fica bem visto mesmo. As pessoas conseguem contemplar sua iluminação, conseguem contemplar os seus detalhes, os seus acabamentos, e isso é muito maravilhoso, trazendo para os nossos dias atuais. E antes do meu irmão terminar essa parte aqui desse edifício, eu queria até dizer que, aplicando para os dias de hoje, a gente comprou uma casa ali em Parana, e essa casa não foi bem edificada, ela foi feita num local de declívio, e os vizinhos começaram a aterrar os seus terrenos nas laterais, e essa casa que a gente adquiriu, ela ficou num canto muito baixo, então toda a água veio para aquele local, irmão Artenildo, e não suportou, de tanta água, o muro caiu, e caiu por cima da casa, e ali houve um prejuízo. Ou seja, foi uma casa mal edificada, foi uma casa que não teve um planejamento, não foi colocado, não foi feita uma parte de engenharia, observação e tudo. Então, essa figura de linguagem usada aí na comparação na vida da gente como um edifício é bem prudente. A gente pode notar que, se nós não estivermos observando as Escrituras, se nós não estivermos observando o Espírito de Deus, a ação do nosso Deus, a gente vai ficar com falhas, rachaduras, vai ficar feio, vai ter que reformar, Quantas vezes as pessoas não fazem aí uma casa e tem que tirar uma porta para botar uma janela? Não é verdade, irmão? É verdade. E o interessante é que cada um de nós, como diz mesmo o autor da revista, né? Somos como pedras vivas, né? Ele diz assim, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, porque a igreja, na realidade, é um organismo vivo, né? Existe o templo, o lugar de adoração, onde nós nos reunimos, o ambiente, a qual é totalmente consagrado ao nosso Deus, mas nós, como um templo e habitação do Espírito Santo, somos, no reino espiritual, o organismo vivo, ou seja, Deus ele vai tirar um povo no meio de um povo, a sua igreja, onde ele fará morada em nossas vidas. Pois não. Pode prosseguir, meu Deus. O subtópico 3. Subtópico 3 diz assim, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como uma pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito
com cerca de 12 metros de comprimento. O interessante, irmão Flaviano, aqui, quando fala acerca da pedra angular, nós sabemos perfeitamente que lá no livro, eu até anotei aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 18, e muitas das vezes esse texto ele é de uma forma equivocada, uma interpretação um pouco, posso dizer, não se tratando daquilo que alguns acham que seja. Porque Pedro, ele vai e fala justamente ali, está ali com Jesus, e Jesus diz assim: tu és Pedro, que traduzido significa pedrinha, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando se trata de tu és Pedro, que significa pedrinha, é onde entra a parte que eu digo que muitas das vezes tem pessoas que acreditam que Pedro foi que fundou a igreja. Mas a pedra, realmente quem está se tratando ali é do próprio Senhor Jesus. Ele que de fato ele é o que? Ele é a pedra angular. Eu anotei até uma referência aqui em Atos capítulo 4. Para me ler rapidinho aqui. Atos capítulo 4. Você vai ver que até o próprio Pedro ele reconhece que de fato Jesus é que é essa pedra angular. Atos capítulo 4. Eu vou ler logo aqui o versículo 8, ó, que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Aí vamos aqui para o versículo 11. Diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então aqui está se tratando de quem? De Jesus. Então Jesus é que edificou a sua igreja. Ele é que edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. E aqui na minha Bíblia ele diz: este Jesus é a pedra. Ele aqui atesta, ele coloca aqui a pessoa de Jesus, que é Jesus Já Cristo. afirma, né? Sim, já afirma. E essa pedra que nos alicerça, que nos dá toda a orientação e nos une com os judeus para que nós possamos ter uma vida fundamentada, alicerçada em um Deus que vai nos orientar para a nossa vida até que Ele retorne. O subtópico 4, irmão, diz: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como uma pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está lá em Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E o interessante, irmão Flaviano, que quando afirma aqui para nós, a gente vê o reconhecimento de Pedro, como já foi citado no anterior, no subtópico anterior, reconhecendo que Cristo Jesus, de fato, ele é a pedra, né, a que foi rejeitada, a pedra angular, mas você vai ver que levando para o lado, onde aquilo que Jesus falou, ele diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como o irmão mesmo já citou, vêm as lutas, vêm as provações, vêm as tempestades sobre as nossas vidas, as vicissitudes, mas o mais importante é que ele não cai. Por quê? Porque está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Então, se nós temos Cristo na nossa vida, o vento pode soprar, possamos ver as dificuldades, as lutas, as provações, mas o mais importante é estar em Cristo. Você pode perder tudo, mas o principal a gente não pode perder, é a nossa salvação em Cristo Jesus. E então, se nós temos a nossa vida alicerçado na palavra, alicerçado de fato na palavra, pode vir as provações que vier. A nossa vida em si está ali, protegida, guardada por Deus. Não é verdade, irmão Flaviano? Sim. Até porque é interessante também, irmão Flaviano, que a palavra diz: aquele que espera apenas nesta vida é considerado o homem mais miserável. Então, tem gente que não tem nada nessa vida.
tem dificuldades, tem luta, vive de aluguel, salário baixo, salário pouco, conta para pagar, criança para sustentar, mas o mais importante para ele é que ele está ali alicerçado em Cristo Jesus, e que tudo nessa vida, tudo que nós temos e vemos, é transitório, é passageiro, mas o que ele tem guardado na eternidade, aí sim, aquilo dali é que é importante para as nossas vidas. Glória a Deus. A síntese aqui do tópico 1 diz o seguinte: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Foi o que nós vimos, meus irmãos. Somos considerados, é feito esse paralelo aí, é feita essa comparação, perdão, que nós somos um edifício. E quem é a nossa sustentação? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse edifício, ele cresce ajustado. Quando eu e você ouvimos a sua palavra e aprendemos, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós somos libertos, nós temos acesso, nós nos tornamos um edifício bem estruturado, bem alicerçado, bem planejado, com arquiteto, com engenheiro, tudo que tem direito. E aí, sim, essa palavra que nos dá essa certeza de que nós estamos crescendo em rumo ao reino de Deus. O tópico de número 2, o fundamento, apóstolos e profetas. O fundamento, os apóstolos e dos profetas. O subtópico de número 1 é o conceito dos apóstolos. Vamos ver agora essa parte dessas informações dos apóstolos e vamos bem ver também os profetas. Vai colocar Jesus Cristo no centro e nós vamos ver esses ensinamentos deixados por nosso Senhor e Salvador, para que nós tivéssemos um entendimento e um crescimento na sua edificação. Fica à vontade, irmã Artenildo. Pronto. O primeiro subtópico do segundo tópico diz: o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Temos algumas referências, Hebreus 3, versículo 1. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. É interessante, irmão Flaviano, quando se trata assim, tanto dos apóstolos, a gente sabe que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala da seguinte maneira: e ele nos deu. Está se referindo justamente à pessoa de Jesus. E ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os apóstolos em si, ele está ligado entre todos, onde Jesus chamou, separou os 12 discípulos, para serem apóstolos, e você vai ver também que Jesus também chamou o apóstolo Paulo. Você vê a dificuldade quando você lê lá, das pessoas, até mesmo os próprios discípulos reconhecerem, o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi reconhecido pelo fato naquele encontro que ele teve com Jesus em Damasco. Mas então você vê o chamado de Deus na vida dele. Nós temos também os profetas, e o profeta, você vai ver que isso é uma necessidade da igreja, tanto apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores, Então o profeta é aquele que aponta, mas ao mesmo tempo em que ele aponta e diz, assim diz o Senhor, daqueles que de fato realmente são usados por Deus. Então ele aponta e ao mesmo tempo na sua consciência ele sabe que enquanto ele aponta um dedo, tem 3 apontando para ele, Ou seja, o mesmo Deus de misericórdia com a vida do profeta, também é o mesmo Deus de misericórdia com a vida do outro. Você vai ver o cuidado até mesmo do profeta Isaías. Você vai ver que no capítulo 4 de Isaías diz, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Mas quando o profeta Isaías, no capítulo 6, tem um encontro com Deus ali, quando ele entra no templo, ele diz o quê? Ai de mim. Então você vai ver que o mesmo Deus, que é misericordioso com a vida do profeta, é o mesmo Deus misericordioso também com a vida do outro. Então ele reconhece que todos nós diante de Deus somos
seres humanos com falha. E tem também o quê? Depois tem um apóstolo, o profeta, vem o evangelista, que está ligado em tudo, né? Que é um intercâmbio de tudo, né? Que é o mensageiro, que é aquele que envia a mensagem. Tem os pastores também, que no caso é como se fosse um mestre, que tem a capacidade de ensinar, instruir, alimentar as ovelhas, cuidar, visitar. E temos também um doutor, né? O doutor na palavra, que nós conhecemos, que muitas das vezes existem versículos na Bíblia, que você já fez aquela leitura centenas de vezes, né? Centenas de vezes, mas quando menos espera, quando você está diante de uma pessoa que tem aquele conhecimento, quando ele começa a explanar, você vai ver que você percebe na vida do doutor a capacidade que ele tem de cada vez mais se aprofundar dentro daquelas lições, você acaba aprendendo, tendo mais conhecimento daquilo. Então você vai ver que o ensinamento é uma das bases principais, como posso dizer, você deve até puxar um pouquinho para nós, a escola bíblica, né? O objetivo é de justamente o que? Ensinar, instruir, alimentar. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina, né? Lá em Timóteo, procura apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Então você vai ver que aqui na própria lição, diz assim, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. É verdade, irmão Flaviano? É bem verdade. Eu vou deixar meu irmão fazer agora aqui fazer a leitura do subtópico 2, que é para mim fazer um comentário desses dois subtópicos. Eu vou tentar dar uma cajadada aqui e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Pronto. Tópico 2, a doutrina dos apóstolos. Pronto, vamos aqui. Embora não se possa desassociar das pessoas, o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não se pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecias posterior. Então você vai ver, irmão Flaviano, aqui que os apóstolos, você vai ver, tem interessante aqui em Atos, deixa eu ver aqui a referência que eu anotei, Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então você vai ver que aqui ele está dizendo o alicerce da igreja. Qual é o alicerce da igreja primitiva? A palavra, que nos traz o conhecimento, a palavra de Deus, e a oração. Por que eu digo isso? Porque nos dias de hoje, infelizmente, existem muitas igrejas nas localidades que utilizam outros mecanismos para tentar cativar, para tentar ganhar as vidas lá fora. Mas você vai ver que a base que é de uma igreja, posso dizer assim, totalmente saudável, com saúde, é aquilo que os apóstolos estão dizendo. Eles iriam perseverar na oração e na palavra. Então você vai observar que tem igrejas locais, muitas das vezes, trazem entretenimento. Com que objetivo? Atrair as pessoas. Só que se você alimenta as pessoas com esse entretenimento, então você vai ter que manter o entretenimento. Porque a partir do momento que você tira essas coisas, você vai ver que a igreja ela deixa de quê? De crescer. Mas já uma igreja totalmente saudável, que cresce na oração e na palavra, ela se sustenta. Ela se mantém simplesmente com aquilo. E quando você se mantém com a palavra de Deus na sua vida e com a oração, você está firmado na rocha. Porque o entretenimento Glória. não sustenta. Irmão Artenildo, e aqui também, para colaborar aí,
O principal problema era esse mesmo, que lá estava faltando alguns prosélitos que tinham se convertido ao cristianismo, que tinha vindo no capítulo 6, nos registros de Atos, estava faltando a cesta, o dinheiro, como muitos estavam lá, e eles não poderiam se deter nisso. Então ali 7 varões ali vão substituir na distribuição das cestas, para que ele não perdesse os fundamentos dos profetas, das escrituras e tudo, da oração, que era o mistério deles, de estar anunciando o evangelho. Irmão, vamos para o tópico 3, aí eu faço as minhas considerações do tópico 2. Subtópico 3, o testemunho dos profetas. Aí eu vou dar uma pinceladazinha em relação aos profetas e os apóstolos. Diz assim: a palavra grega, profeta, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, o apóstolos e profetas, indica, trata-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. É interessante, né, irmão Flaviano, que existem 2 segmentos. Existe um segmento, né, onde as pessoas não acreditam que os dons espirituais, eles agem nos nossos dias de hoje, né? Que simplesmente aconteceu naquele período de Pentecostes, no livro de Atos. Mas nós vemos e observamos que nos dias de hoje também acontece no nosso meio. E você vai ver a necessidade da igreja em si, você vai ver que lá, é até interessante nós lermos também aqui, irmão Flaviano, do 3º tópico, diz assim, aqui em Atos capítulo 11, vamos ler? Atos capítulo 11, versículo 27. Dava para ser mais ligeiro, mas é porque o ventilador aqui está ajudando bastante. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Diz assim, ó: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então você vai observar que no Novo Testamento você vê as profecias acontecendo. Se eu não me engano, aqui também em 1 Coríntios, capítulo 14, vamos aqui para Coríntios, irmão Flaviano, só citar mais essas referências, para a gente já passar para o próximo tópico. 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro versículo diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então você vai ver que nos nossos dias de hoje nós temos essa necessidade, mas a profecia tem que vir do alto. Que existe a profecia de fato da parte de Deus, e existem as profetadas no nosso meio. Então a gente tem que ter também, além de ter o dom de profecia, procurar também o discernimento de espírito, para saber também da procedência, né, irmão Flaviano? É verdade. Meus irmãos, esse caso de profetada, o que eu já vi derrubar irmãos novos na fé, meu Deus, é tremendo. O que eu queria colocar aqui sobre os profetas e sobre os apóstolos, eu queria fazer uma citação do capítulo 8 de Atos, do versículo 28 em diante, que é o eunuco etíope. Ele vinha e estava fazendo a leitura ditamente de Isaías, capítulo 53, e ele estava confuso ali. E essa fundamentação dos apóstolos e dos profetas. E ele lendo ali Isaías, ele não estava compreendendo o que é que o profeta a quem o profeta estava se referindo, se era ele ou era outro.
E ali o Espírito de Deus conduz Filipe a se encostar ali naquela carruagem. E aí Filipe pergunta, entendes o que lê? Aí diz, como se não tem quem me ensine? Quando ele entra ali, ele vai anunciar Jesus Cristo ali como a realização daquela profecia, que ele era o Salvador, que iria se entregar, ia morrer como um cordeiro mudo, sem reclamar, sem nada. E ali o eunuco, o etíope, né? Eunuco, ele ali se batiza, e ele tinha vindo para Jerusalém para adorar, já saiu cristão. Então, é maravilhoso essa doutrina, como elas se funde com uma perfeição, que o Espírito de Deus conduz ali Filipe, e aquele homem ali automaticamente que tinha vindo para adorar o Antigo Testamento com os judeus, ali ele já sai crendo que é Jesus Cristo, que é essa pedra, que é essa rocha que nos conduz à salvação. É Ele que toda honra, toda glória e todo louvor. É tão provável que ele diz, aqui tem águas. Ele também vai falar sobre o batismo de João Batista. E ele diz, o que é que me impede? E ali ele é batizado. Então, essa maravilha aí da palavra de Isaías, capítulo 53, se concretizando com um discípulo de Jesus Cristo anunciando a sua palavra, e aquele homem ali confessa Jesus como Salvador, e ali já se batiza, já volta para a sua cidade como cristão, em nome de Jesus. Glória. Meu irmão quer fazer mais a consideração, nós vamos passar para o 3. O que posso levar assim, só em consideração é o fato de você ver que tem pessoas que realmente, né, em algumas congregações, anula de fato, prioriza, na verdade, né, a revelação, testemunho e profecia posteriores, né? Então você vai ver que, querendo ou não, a própria palavra de Deus já é uma profecia para as nossas vidas. É uma palavra revelada aos nossos corações. Então é de fato ela que nós devemos priorizar, porque, como diz um certo ditado, a palavra, aonde a palavra de Deus, né, onde ela não tem voz, nós também não devemos dar ouvido. É verdade, irmão Flávio? Glória a Deus. Síntese do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, e os seus fundamentos é a doutrina dos apóstolos e a testemunho dos profetas bíblicos. Tópico 3. Edificados para morada de Deus. Edifício bem ajustado. Dá lugar, irmão Artenildo. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. É interessante, irmão Flaviana, que a vontade de Deus na nossa vida é de cada vez mais fazer com que nós vamos crescer, né? Crescer cada vez mais. Deus, eu posso dizer assim, até escrever aqui, Deus, ele não esconde nada de nós, ele esconde para nós. Para quê? Para que nós possamos buscar, para que nós possamos pedir. Lá em Oséias diz o que? Prossigamos, caminhamos em conhecer a Deus, né? Você vai ver outra referência, 2 Pedro 13:18, crescei na graça, no conhecimento. Então, o objetivo de Deus nas nossas vidas é que cada vez mais possamos buscar esse crescimento, esse amadurecimento, experimentar esse novo nascimento, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Nascer da água, né? Nascer do Espírito, devemos ser uma nova criatura transformada. Na verdade, é o que se refere. Segundo ponto. O tempo já está bem espremido. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo,
separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus. Então, é interessante, irmão Flaviano, que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, ser santo, também devemos entender que ser santo, o significado de santo é o quê? Separado. Separado de quê? Do pecado. Mas você vai entender que lá em Efésios capítulo 4, você vê o versículo 11, como nós já lemos, mas no versículo 12, ele diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos. Então, viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, nós devemos ver aquilo que o próprio apóstolo Paulo ele diz: eu não olho mais para as coisas que ficaram para trás, mas sigo para as coisas adiante até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, viver uma vida de santidade é viver uma vida separada. E agora, como eu falei, temos essa responsabilidade por sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, viver uma vida santa é justamente separado do pecado. Se afastar daquilo que na verdade, não nos aproxima de Deus, mas na verdade nos afasta de Deus. Ser uma nova criatura, viver uma vida santa, no seu modo de andar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, né? Principalmente uma das grandes batalhas espirituais que todos os cristãos mais passam é o da mente, né? Mas Filipenses é a resposta. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz no que nós devemos pensar. E nós devemos pensar sempre em tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, né? Assim, irmão Flaviano? Pensa, exatamente. Vamos para o subtópico 3, morada do Altíssimo. Pronto, para nós fecharmos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. É interessante, eu anotei aqui: somos santos, mas não perfeitos, estamos nos aperfeiçoando. Tenho por certo que aquele que começou em vós a boa obra há de completar. Então, a nossa segurança maior é de nós sabermos que muitas das vezes existem pessoas que têm as dificuldades. E essas dificuldades, muitas das vezes, ele traz no coração dele achar que, claro, que nós sabemos que nós não merecemos, mas nós sabemos, irmão Flaviano, que o que Deus começou, às vezes tem pessoas que já desistiram da caminhada, já se afastaram, talvez esteja até mesmo nos assistindo hoje, e simplesmente num percurso da vida acabou desistindo da caminhada, não conseguiu atingir a estatura de varão perfeito, achou que na verdade não era a habitação do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele está nos aperfeiçoando, e uma palavra mesmo diz, até anotei a referência, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Nós estamos nos aperfeiçoando cada vez mais, ou seja, a perfeição vem hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Verdade, irmão Flaviano? Glória a Deus. A síntese do tópico 3. Deus habita na vida daqueles que edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. A conclusão de toda a revista diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, assim como o nosso irmão entendido acabou de frisar, até que todos cheguemos à unidade de fé. Efésios 4, 12, 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e as testemunhas dos profetas não podem ser revogadas. Fazendo aqui as minhas considerações para a gente finalizar,
entendemos que a nossa vida, ela tem altos e baixos, tem muita coisa para ser retirada, tem muita coisa para que a gente venha a aprender, e essa é a edificação de um templo bem ajustado em Cristo Jesus. E as pessoas conseguem ver um edifício bem ajustado, bonito, nossa, que prédio lindo, e essas são as nossas vidas aí. Uma vez eu estava pensando em relação aos dons espirituais, que nós temos que estar preparados para habitar dentro de nós o Espírito Santo de Deus, ele habita entre nós. Então, essa habitação, nós temos de estar preparado para qualquer missão. É um prédio que ele é preparado para tudo. Prédio preparado para tudo, bem ajustado, bem alinhado. Essas são as minhas considerações, irmão Antônio, se quiser encerrar, eu vou fazer só a oração final e agradecer aí a compreensão e a paciência dos irmãos. Pode ficar à vontade. Amém. É justamente o que nós acabamos de dizer. Nossa vida, nessa caminhada de fé que nós, diante de Deus, de nos aceitar, de nos receber, nós sabemos que Deus, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, irmão Flaviano. Então, a nossa vida, eu acho mais interessante aquilo que Eduardo Lima Moody disse. Ele diz assim: sejais todos vós pregadores, e use as palavras se forem necessárias, se forem precisas. Em outra palavra, ele está querendo dizer que o nosso testemunho, a nossa vida cristã, nós como um templo e morada do Espírito Santo, só em nós não falarmos nada, só o testemunho já é o suficiente para, muitas das vezes, pessoas que estão lá fora aceitarem a Jesus através de dizer: o que Deus fez na vida daquele homem, eu também quero que Ele faça na minha vida. Glória a Deus. Quero agradecer aí a paciência de todos os nossos irmãos. Estamos já retornando às nossas salas de aula, a gente está discutindo. Fica aí o alerta aí do WhatsApp, aí da sala de aula da escola bíblica. É só enviar lá para o meu celular, dizendo que eu quero participar da sala de aula, dos debates, que será exibido no domingo, essa aula. Então, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final, agradecer e entregar Amém. Todos os trabalhos. Santo Deus Todo-Poderoso, te apresentamos esses trabalhos, meu Pai, para que venha, Senhor, a alcançar vidas. Assim como o Senhor trabalhou, Senhor, edificando as nossas vidas, nos mostrando, Senhor, pessoas, Senhor, aprovados. Nós te agradecemos e te louvamos porque tudo provém de Ti, porque colocamos as nossas vidas em Ti, que é a rocha da esquina, a pedra angular, onde todo edifício edificado por Ti através da Tua palavra venha dar frutos e venha ter esse desejo também de assim muitos assim o ser. Meu Deus, obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos a paz, abençoa cada irmão, que logo mais, Senhor, o Senhor está estreitando aí esses últimos dias, para que nós tenhamos novamente as nossas reuniões santas e de estudo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém.